Bom dia, bem-vindas e bem-vindos a esta quinta conferência de comemoração do 28º aniversário da Espaço Visual, a qual tem como lema As Agriculturas e o Mundo Rural de Portugal. E o tema da conferência de hoje é a importância do ordenamento na paisagem rural, presente e futuro. É conferencista a professora catedrática da Universidade de Évora, Teresa Pinto Correia. O primeiro evento destas comemorações decorreu no dia 2 de março último e teve como tema o PRR, a nova política agrícola comum e as suas aplicações a Portugal, onde foram intervenientes Francisco Gomes da Silva, da Agrogés, João Pereira, da Terra Projetos, José Martino, da Espaço Visual e Pedro Santos, da Consulai. A segunda conferência ocorreu há 3 semanas atrás, no âmbito das agriculturas e mundo rural de Portugal, tendo como tema colocar a agricultura no centro da discussão política, o presente e o futuro. Foi conferencista o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista, Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar. A terceira conferência foi há 15 dias atrás, sobre como implementar uma estratégia de sucesso no rural tardio, presente e futuro, sendo conferencista o professor catedrático da Universidade do Algarve, António Cobras. Há 8 dias atrás decorreu a conferência sobre as florestas de Portugal e foi conferencista o engenheiro Rui Barreiros. Hoje temos como conferencista Teresa Pinto Correia. É geógrafa, professora catedrática da Universidade de Évora e diretora do MED, Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. Um centro de investigação com 180 investigadores doutorados na Universidade de Évora, Universidade do Algarve, CEBAL e INIAV. Revê-se nos objetivos do MED, que são melhorar a eficiência dos fatores de produção para uma agricultura mais competitiva, melhorar a sustentabilidade dos sistemas alimentares, considerando todas as dimensões da cadeia de alimentos e a preservação da dieta mediterrânica, assegurar a conservação da biodiversidade e a multifuncionalidade da paisagem, promover a capacidade organizacional, aumento da competitividade e coesão social e territorial. E, por último, identificar caminhos para a resiliência e adaptação às alterações climáticas. Teresa Pinto Correia coordena o LabSCAP, uma equipa de investigação sobre as dinâmicas e gestão da paisagem rural, numa perspectiva interdisciplinar e sistémica, e em particular no contexto mediterrâneo. Em foco, na sua investigação, estão a integração da agricultura e outras atividades e funções do espaço rural, à escala da paisagem, assim como os processos de transição em curso e a necessária gestão adaptativa desde a exploração agrícola às políticas nacionais e europeias. Coordena projetos de investigação nacionais e europeus. Um projeto PRIMA e 8 projetos Horizonte 2020, tendo coordenado o projeto SALSA 2016-2020 sobre a pequena agricultura familiar. Tem 120 publicações científicas referenciadas internacionalmente. Desde 2019, vice-presidente da missão Soil, Health and Food do Horizonte Europa, Comissão Europeia. Senhora professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto tê-la connosco neste evento. Portanto, haverá 30 minutos de exposição, portanto, está à vontade, o tempo não é medido ao cronómetro, e seguindo-se, portanto, o debate através das respostas que os nossos participantes coloquem no bate-papo do Zoom. Portanto, se quem estiver a ver quiser colocar, quem estiver a ver no Facebook quiser colocar questões, portanto, terá de colocar no link do evento. A inscrição é automática, portanto, e a partir daí poderá colocar as suas questões por escrito. Portanto,
não conheço a senhora professora, é a primeira vez que estamos juntos e posso afirmar publicamente que o tema desta conferência, que para mim é uma paixão, portanto, a importância do ordenamento na paisagem, na paisagem rural, para mim é um dos temas da ordem do dia do próximo quadro comunitário, como é que vamos conciliar estas coisas de levar a paisagem, de lhe dar valor e fazer investimentos, portanto, salvaguardar estas coisas todas, portanto, tenho uma enorme curiosidade em ouvi-la e aprender. Tenho a palavra, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela apresentação tão detalhada. Eu gostaria primeiro de congratular o Espaço Visual por esta iniciativa, parece-me muito interessante. E vou passar então à minha apresentação, vou compartilhar o meu ecrã. Espero que estejam a ver já. Eu julgo que sim. Estamos a ver. Sim. Pronto. Sim. Portanto, foi-me dado este tema, assim um tema muito geral, e eu vou falar em particular sobre a paisagem que conheço melhor, que é a paisagem do sul de Portugal, e sobretudo aquela que me é muito cara, que é a paisagem do Montado. Mas, antes disso, eu tinha aqui 2, 3 slides sobre de onde é que eu venho, porque imagino que muita gente não saiba, agora já fez essa apresentação, mas que eu sou investigadora do MED, realmente, que é o Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, no sul de Portugal. Mas, sobretudo, eu queria apresentar isto, queria mostrar este slide mais para explicar a nossa abordagem, ou seja, este círculo que nós temos aqui, na realidade nós somos um centro de investigação, mas que se preocupa muito e que tem como vocação a questão de responder com a sua investigação, ou as questões com as quais nós trabalhamos são questões que vêm da prática e, portanto, muito envolvidos com a sociedade, envolvidos com a produção de ciência que interessa para a sociedade, e que, na realidade, o contacto com os parceiros que podem utilizar os nossos resultados também nos implica a refazer as questões e retomar, por isso é que tem um círculo assim, na realidade a nossa estratégia está em permanente articulação com as questões que se colocam à sociedade. Somos mediterrâneos porque estamos localizados realmente no sul de Portugal, no âmbito do contexto mediterrâneo, onde temos uma paisagem transformada pelo homem ao longo de muito tempo e muitíssimo diversa e muitíssimo rica, mas ao mesmo tempo sob uma pressão extrema atual às alterações climáticas e também a pressões diversas, tanto de urbanização como de turismo, como de despovoamento de determinadas áreas, os fogos, as secas, portanto é realmente uma paisagem de uma enorme diversidade e riqueza, mas também muito sujeita a pressões múltiplas. E nós estamos localizados realmente no sul de Portugal e entendemos como o nosso âmbito, aquilo onde focamos são estes sistemas do Mediterrâneo. E, portanto, os nossos objetos de estudo são sistemas tipicamente mediterrâneos, temos linhas temáticas que são definidas não por abordagem científica, mas por setor. O que pretendemos com as nossas linhas temáticas é dar resposta ao setor, por exemplo, da vinha e do vinho, da horticultura, do olival e do azeite, e entre eles temos os sistemas agro-silvopastoris, dos quais ainda temos 1 milhão de hectares no sul de Portugal, e portanto é muito significativo em termos de ocupação do solo e em termos de herança cultural também, montado neste caso. Depois, eu pertenço a este grupo, sou coordenadora do Labscape, o Labscape é a minha equipa e é um laboratório de paisagem, mas eu pertenço a este grupo dentro do MED, ao grupo de investigação sobre dinâmica e gestão da paisagem. Trabalhamos muito com análise espacial, cada vez mais, obviamente, com imagens de satélite. No projeto Salsa, que foi o projeto que coordenámos, trabalhámos com a pequena agricultura, com a inserção da pequena agricultura nas cadeias de valor, mas também com a importância que tinham em termos de produção e de ocupação do território. Portanto, é um grupo que dentro deste centro que se preocupa com agricultura e ambiente, ou que trabalha com agricultura e ambiente, nós dentro do centro trabalhamos com a valorização dos territórios, a questão da paisagem, da biodiversidade das comunidades, a diversificação das cadeias de valor também para fixar valor nos territórios e permitir manter a diversidade da paisagem. Portanto, este é o nosso contributo para este centro de agricultura e ambiente. E é aí que eu me posiciono. E o que tinha para trazer hoje tem a ver com esta questão da importância das transformações
que ocorrem à escala da exploração, mas que são visíveis mesmo numa escala, numa macroescala, ou seja, quando nós observamos as transformações da ocupação do solo em Portugal, mesmo à escala do Mediterrâneo, há tendências, grandes tendências que são claramente identificáveis que têm um impacto na paisagem, ou seja, a diminuição das áreas de culturas anuais, o aumento das áreas de pastagem, o abandono agrícola, a perda de coberto arbóreo, portanto, essas grandes tendências que muitas vezes nós as analisamos só à escala das explorações, elas têm de facto um impacto espacial que é significativo. Por que eu não estou conseguindo mudar? Sim. E, portanto, estes efeitos, as mudanças na ocupação do solo, eles têm um efeito que é um efeito macro por via da composição da paisagem, ou seja, cada pequena alteração ela pode não ter significado ou pode não ter diretamente um impacto, por exemplo, no risco de incêndio ou um impacto nas pragas e doenças, mas elas em conjunto, em termos espaciais, vão ter esses efeitos nas funções dos ecossistemas e provisão dos serviços e, portanto, muda-se o regime de perturbações e vai ter impacto na resiliência à escala da paisagem. Ou seja, as alterações à escala agrícola florestal na composição, por exemplo, do padrão da ocupação do solo, na distribuição, ou seja, se temos áreas muito diversificadas ou se temos floresta, grandes manchas de floresta, depois grandes manchas agrícolas de monocultura, isso vai ter impacto no escoamento superficial, na proteção do solo, na regulação do clima, na biodiversidade, o que vai implicar mudanças na capacidade, no regime de perturbações e na capacidade de resiliência a esses regimes de perturbações. Portanto, a heterogeneidade e a fragmentação da paisagem, ou seja, a diversidade da paisagem, é muito importante para todos os serviços dos ecossistemas. É importante para manter a biodiversidade, para regular a infiltração da água da chuva, para prevenir a erosão e proteger o solo, evitar ou reduzir impactos de pragas e doenças, regulação climática e minimizar os riscos de incêndio. Para além de muitos outros aspectos, mas estes são claramente aqueles que só se podem entender à escala da paisagem. Eu estou a dizer isto para, no fundo, como uma introdução a porque é que é importante nós percebermos a escala da paisagem e trabalharmos a esta escala, mesmo quando nos preocupamos com a agricultura, a integração da agricultura no território tem a ver com estas questões. Há uma corrente da agronomia em França que se chama agronomia do território, que nós não temos em Portugal assim, temos a ecologia da paisagem, temos agricultura e território, mas não temos uma corrente ou um ensino da agronomia virada para o território. Ele é muito comum em França, ou pelo menos é emergente em França, e parece-me que faz todo o sentido, porque tem a ver com lidar com estas questões que ultrapassam a escala da exploração e ultrapassam as cadeias de valor na qual a exploração ou a produção pode estar inserida. É uma outra dimensão. Eu gostaria de falar em concreto da paisagem de montado, e gostaria de falar do montado porquê? Como exemplo de algumas das questões que se colocam e que têm a ver com a escala da paisagem, porque o montado é um sistema agro-silvopastoril que é único, tem um sistema parecido em Espanha, mas, quer dizer, este sistema ibérico é único à escala europeia e à escala mundial. É um sistema composto por estas várias componentes, uma componente agro, uma componente silvo e uma componente pastoril. Está adaptado a condições de escassez do nosso território do sul de Portugal e à variabilidade do clima, ou seja, está adaptado também a uma enorme variabilidade que nós temos em termos, por exemplo, de precipitação, da quantidade de precipitação e a variação interanual, e o montado é um sistema pensado e desenvolvido para resistir a essa variabilidade. Pela diversidade de produtos e de fontes de rendimento, e depois é um sistema com elevado valor natural, é um sistema que, pela sua gestão extensiva, ele manteve bolsas de biodiversidade muito importantes e, portanto, é também um hotspot em termos de serviços de ecossistemas. É, de facto, um sistema que nós consideramos quase como um sistema que se mantém, que é paradigmático em Portugal, mas é também um sistema que está ameaçado e que é importante pensar sobre ele e se nós queremos ou não manter esta paisagem e manter este sistema. O que é que nos mostra a análise espacial, a análise da paisagem do montado?
para além da análise que nós podemos fazer à escala de cada exploração, o que nos mostra a análise espacial que nós temos feito, sobretudo com base em imagem de satélite, primeiro com cartas de ocupação do solo, com fotografia aérea, mas a imagem de satélite é poderosíssima nesse sentido, é que nós temos um montado, e isto só observamos à escala da paisagem, porque à escala de cada exploração isto não é, acaba por não ser significativo, é que nós estamos numa transição acelerada entre montados densos, com um coberto arbóreo muito denso, as pessoas mais velhas e pessoas que sempre trabalharam no montado referem a questão dos montados anteriormente no Alentejo, eram de tal forma densos que as copas tocavam, e nós estamos numa transferência, num processo de transição entre este tipo de montado e este que vemos em baixo, que é um montado aberto, com poucas árvores e, portanto, com muito mais dificuldade de renovo e com muito menos valor do ponto de vista de um sistema multifuncional e também menos elevado valor natural. Portanto, o que é que acontece? Acontece que, pouco a pouco, progressivamente, e por isso essa mudança é pouco visível, nós passamos de um sistema com elevada densidade de árvores para um sistema com menos densidade, cada vez menos densidade e depois, finalmente, um sistema aberto. Porquê? Porque com vários tipos de pressões e alterações na gestão, o que acontece é que se tiram algumas árvores ou não se deixam as árvores crescer, não se deixa o renovo crescer, ou não é possível, ou diminuem-se as capacidades para este renovo crescer, e depois o que acontece é que a partir de um determinado nível de baixa densidade, o renovo torna-se muitíssimo difícil, porque as condições de rejuvenescimento das árvores ou de crescimento das jovens árvores fora da proteção das copas e da proteção ao nível do solo das raízes umas com as outras e do efeito das micorrizas se torna muito mais difícil. Portanto, uma pequena árvore crescer fora da proteção da outra, se ela estiver aqui no meio de uma área aberta, ela tem muito mais dificuldade em crescer do que se estiver aqui numa área florestal mais densa. E, portanto, o que tem vindo a acontecer é uma abertura de clareiras, uma redução da densidade, e esta só se observa quando nós observamos o território, portanto, quando fazemos estas análises espaciais de outra escala diferente do que a escala da exploração. E, portanto, o que temos são valores perfeitamente assustadores, mas que não se notam, porque isto não se trata do corte de árvores, nem se trata de substituição do montado por outro tipo de árvores. O que se trata é realmente esta abertura e, portanto, temos uma paisagem que era uma paisagem florestal com uso de pecuária por baixo, para termos uma paisagem aberta com algumas árvores. É muito diferente em termos de resiliência da paisagem. E, portanto, entre 1990 e 2006 nós temos os valores para todo o Alentejo e perderam cerca de 5.500 hectares de montado por ano, o que é muitíssimo. Nós temos 1 milhão de hectares, portanto temos esta é a mancha. As manchas vermelhas são as áreas em perda, que desapareceram, e depois, por estimativa, podemos dizer, já não temos, nós não temos, aqui na minha equipa, não temos esse estudo para todo o Alentejo, mas por estimativa, com algumas áreas da amostragem, ainda estamos a perder mais, portanto estamos a perder cerca de 9.000 hectares de montado por ano. O que mostram às vezes os números do Inventário Florestal Nacional não mostra isso, portanto temos uma curva, que é esta curva cor de laranja, que é a curva da azinheira, ela desce claramente, portanto no montado azinho a perda é mais grave, isto sobretudo porque o azinho não dá cortiça, não é? Há um valor associado ao sobreiro que permite manter, ou que facilita a manutenção das áreas de sobreiro, o azinho não. Mas mesmo a área de sobreiro, mesmo a curva do sobreiro, que é esta curva azul, também é problemática, porque o que nos indicam os valores do Inventário Florestal Nacional inclui novas plantações, e as novas plantações feitas com o apoio da Política Agrícola Comum, dos ajudas à florestação. Mas nem todas estas áreas vão vingar, como montado, e os números o que nos mostram é que mesmo o sobreiro sofre perdas todos os anos. Portanto, a área de sobreiro não está a subir, a área de sobreiro está a baixar e depois está a descer, e depois há uma curva ascendente das áreas de plantações de novos sobreiros, mas se essas vão realmente resistir como montado, não sabemos ainda, e portanto há perdas tanto na área de sobreiro como na área da azinheira, e uma perda muito significativa. Os indicadores que nós temos estudado nos mostram, quer a gente trabalha à escala da exploração, quer trabalhemos à escala da região, é que esta perda está, podemos dizer que não acontece em todas as explorações e que há explorações que conseguem proteger o renovo e ao mesmo tempo, porque têm solos em boas condições ou porque apostam na regeneração dos solos, conseguem ter cargas pecuárias elevadas, mas em geral, em média, portanto eu estou a salientar isto porque isto não quer dizer que seja em todas as explorações,
mas em geral há um número-chave, que é este número de 0,4 a 0,6 cabeças normais por hectare, a partir do qual começa o declínio do coberto vegetal, ou seja, quando a densidade de pastoreio aumenta, a perda do montado torna-se mais significativa e aumenta para além deste valor que é o de 0,4 a 0,6. Porquê é que eu trago isto aqui? Para trazer esta noção de que a gestão é feita à escala da exploração, mas depois o resultado se reflete à escala da paisagem. Ou seja, o montado está em desaparecimento, não é porque haja uma transformação ou uma substituição de um uso por outro, e portanto qualquer coisa que se torne muito óbvio à escala da paisagem, mas porque à escala da exploração se tem vindo a mudar as práticas de gestão, e mesmo nas áreas onde há sobreiro, se mudou a espécie pecuária, em muitos casos, se aumentou a carga de pastoreio e isso leva a uma degradação à escala da paisagem, a um declínio do montado. E o que temos observado mais recentemente, e é o que temos aqui em baixo, é que esta pressão do pastoreio, em termos de políticas públicas, em termos do impacto da política pública, mesmo quando há políticas ou medidas agroambientais, por exemplo, neste caso para a agricultura biológica ou a agricultura integrada, onde se pensaria que a proteção do sistema era maior, o que vemos é que há uma maior pressão de pastoreio neste tipo de explorações, por várias razões que eu não tenho agora aqui tempo de explicar, mas, portanto, a pressão sobre o sistema continua, mesmo quando, ou a ação de algumas das políticas não é suficientemente integrada e, portanto, o efeito é um efeito perverso em relação à manutenção desta paisagem. E, portanto, o que acontece é que nós temos, e o que fala-se muito da degradação do montado, do efeito das pragas, por exemplo, ou do efeito do fogo, na realidade o que há é a interação entre múltiplos fatores de perturbação, que não são todos eles geríveis à escala da exploração. Por exemplo, as pragas e doenças têm a ver, de facto, com a escala da paisagem, o fogo também, e, portanto, há fatores de perturbação que são fatores, os modelos de gestão são à escala da exploração, mas os fatores de perturbação que vêm acentuar o declínio desta paisagem são fatores que se manifestam a uma outra escala e que têm a ver com a questão de, por exemplo, se nós temos manchas de montado que estão degradadas ou estão afetadas por uma determinada praga e outra afetada por outra praga numa área próxima, o que quer dizer que a sua proximidade espacial vai levar à junção destas pragas e ao efeito acumulativo da perda de resistência deste montado. E, portanto, o que temos é uma diminuição global da resiliência do montado ao longo do tempo, através das alterações que são feitas à escala da árvore, por exemplo, a destruição do sistema radicular por práticas de mobilização do solo mais profundas, que se têm feito, atualmente já há uma consciencialização de que essas práticas são prejudiciais, mas continuam-se a fazer, portanto, alguns produtores já pararam de fazer, outros não. Pois, como a densidade baixa, há uma enorme escassez da nova geração de indivíduos, portanto, a capacidade de renovo, o sistema envelhece e, a partir de determinado momento, ele entra, de facto, num processo de degradação. E esse processo de degradação é que, mesmo sem perturbações, mesmo com pouca intensidade de uso, o sistema montado, a paisagem de montado já não consegue recuperar. Portanto, entra, de facto, num processo em que o declínio se acentua. Há uma questão, por exemplo, da temperatura à superfície do solo que torna muito mais difícil a regeneração das novas árvores, como eu já falei, e, portanto, é como se fosse, de facto, e por isso é que nós representamos assim um acentuado declínio que, a partir de um determinado momento, já não tem retorno. De vez em quando não consigo mudar, não sei porquê. Sim. Portanto, o que eu julgo que é importante discutir nesta situação em que nós estamos atualmente, e tendo estes elementos à escala da paisagem, e eu saliento que pode não ser em todas as explorações, mas é na maioria das explorações, é o que é que nós queremos em termos deste território, quais são os objetivos que nós temos, os objetivos estratégicos para o sul de Portugal. Que metas é que temos? Queremos transformar todo o Alentejo em área de produção intensiva? Não temos possibilidade. Não temos regadio, o regadio ocupa só uma pequena parte do território. Temos um sistema que é altamente resiliente, se for gerido de uma forma integrada e que permite manter uma paisagem única e uma paisagem extremamente valorizada do ponto de vista dos vários serviços dos ecossistemas que eles suportam. Se é isso que queremos, então, de que forma é que vamos manter o montado?
E, portanto, falta essa definição dos objetivos estratégicos. Quer dizer, não basta proteger o sobreiro como árvore protegida, não cortar as árvores, isso não basta, porque não é por aí que o montado tem vindo a desaparecer, o montado tem vindo a ser reduzido, o montado vai-se reduzindo por via deste efeito cumulativo de vários fatores. E, portanto, se nós pensarmos que a política agrícola comum é uma política que ocupa ou que absorve 30% do orçamento da União Europeia, ele não absorve simplesmente para apoiar um setor, ele absorve porque é fundamental em termos da sustentação do território, como a política que sustenta uma atividade ou que apoia uma atividade que sustenta todo o território. Portanto, a responsabilidade da política agrícola comum pelo território, pela paisagem, é muito grande, é cada vez mais clara em termos dos objetivos estratégicos da PAC e devia estar refletido no nosso plano estratégico para a política agrícola comum. E, portanto, o que me parece que é importante discutir é de que forma o montado a este sistema, o que eu tento representar aqui é a complexidade, não é? Tem uma componente animal, tem uma componente de cultura e tem uma componente florestal. Portanto, ele de facto tem estas três componentes. Este esquema que eu tenho aqui em baixo mostra essa componente, mas é mais um boneco, é uma ilustração, mas é para mostrar que ele de facto é complexo e, portanto, tem que ser pensado como um sistema. Ou as medidas de apoio ao montado têm que ser pensadas como um sistema. Portanto, as medidas pensadas para o montado, o que tem que se pensar é não que medida é que eu quero dar para cada um destas componentes, mas quais as necessidades do sistema e como é que elas podem ser respondidas através, provavelmente, de uma integração de vários tipos de medidas, tanto do pagamento base, como atualmente os ecorregimes, uma condicionalidade reforçada, porque o sistema tem uma sensibilidade própria, as medidas agroambientais e, possivelmente, estas medidas baseadas em resultados. As medidas baseadas em resultados são uma novidade em termos da política agrícola comum, mas que, de facto, são uma novidade que corresponde ou que dá resposta a estes sistemas que são complexos, que asseguram produção, mas também asseguram serviços de ecossistemas que a sociedade valoriza. E eu parece-me que a responsabilidade da política agrícola comum atualmente neste território é muito grande e deveria ser tomada como a forma de mudar o paradigma de gestão ou de intervenção pública neste tipo de paisagem. Portanto, o desafio societal atualmente para determinados sistemas, e que é muito claramente expresso nos objetivos da política agrícola comum, são os de conciliar a produção, uma produção agrícola e animal eficiente com a conservação do ambiente e da paisagem. Isso está claro. E, portanto, há medidas agroambientais que pretendem mitigar a perda de biodiversidade, a perda de diversidade estrutural e esta questão de preservar a autenticidade da paisagem. Portanto, o que eu gostaria de apresentar é esta modalidade de novas abordagens de política que permitem olhar para os sistemas como um todo. A Comissão Europeia defende, desde que se tenha vindo a discutir a próxima política agrícola comum, a falar de uma política agrícola comum mais flexível, mais baseada, eu pus uma CAP, mas é uma PAC, política agrícola comum, portanto isto vem do inglês, e prevê novos tipos de intervenção que têm a ver com formas de incentivar os produtores a fornecer os benefícios ambientais que a sociedade procura. Portanto, são pagamentos baseados em ações, ou prevê que possa haver pagamentos não baseados em ações, mas baseados em resultados. Os pagamentos baseados em ações são aqueles que nós conhecemos, onde se diz que o produtor há uma condicionalidade, o produtor pode receber pagamento base, mas tem que ter um determinado tipo de gestão na sua exploração, uma determinada carga, densidade pecuária, e portanto é a prática que é financiada. As medidas baseadas em resultados, o que financiam são os resultados. Portanto, estas medidas são normalmente consideradas como têm um custo mais elevado, porque implicam mais monitorização, mas a experiência mostra um elevado grau de eficiência na melhoria da condição ambiental. Portanto, dá mais liberdade ao produtor e ele vai receber financiamento se atingir resultados ambientais ou paisagísticos que sejam relevantes e que tenham sido definidos. E, portanto, esta é uma abertura completamente diferente daquilo que nós tínhamos visto anteriormente em a política agrícola comum contribuir para gerir paisagens, para gerir contributos da exploração, contributos da agricultura para a paisagem, mantendo a produtividade agrícola, obviamente, mantendo a eficiência no uso dos recursos. Portanto, o que são estes pagamentos agroambientais por resultados?
São pagamentos baseados em indicadores do resultado, portanto, se temos a biodiversidade, se temos melhores condições de solo, se temos renovo em termos do montado, neste caso. Os resultados têm que ser quantificáveis e, portanto, se ao fim de X anos, faz um contrato por 5 anos, se ao fim de 5 anos o produtor tem uma maior biodiversidade na sua pastagem, ele vai receber mais do que aquele que tem menos. Mas o produtor decide como é que quer gerir a sua exploração. Portanto, se ele tiver uma exploração muito rica, com solo em muito boas condições, poderá naturalmente ter uma maior pressão de pastoreio do que aquele que tem uma exploração mais pobre. Para cada exploração tem que haver um plano estratégico, uma estratégia orientada por objetivos, portanto o produtor tem que pensar quais são os objetivos onde quer chegar, consistentes com a paisagem onde se integra, porque estes pagamentos agroambientais não são pagamentos transversais que estejam disponíveis em todo o país, eles são pensados para uma determinada área com determinadas características, e por isso é que eu digo que é esta abertura à gestão da paisagem através da política agrícola comum. Os pagamentos podem ser puros ou mistos, isto é mais a questão do quanto é que o produtor quer arriscar. Ele pode passar todo o pagamento agroambiental para estas medidas para resultados, ou pode optar por só uma parte e manter a outra parte como os pagamentos pelas práticas, que era o que ele tinha anteriormente. Os pagamentos agroambientais por resultados têm que ter um resultado ambiental muito claro, que deve depender das práticas agrícolas, portanto, se for para ter objetivos que não dependam das práticas agrícolas, não é possível. Tem que ser em áreas que sejam prioridade de conservação, a nível regional ou nacional, portanto, áreas que sejam sítio Natura 2000, que tenham paisagens classificadas, são essas que são o objetivo são o objeto destes pagamentos. Tem que haver conhecimento científico que fundamenta a seleção dos indicadores e, portanto, poder ser medido e poder ser monitorizado. É uma abordagem diferente. Nós, com base nisto, produzimos já um programa para o montado, para aplicar numa paisagem específica, que é o montado no sítio Natura 2000 de Monforado. E a proposta foi construída em conjunto com investigadores, técnicos e produtores. E, portanto, é uma abordagem, de facto, a uma paisagem que tem características específicas, que é esta do sítio de Monforado, que não tem só montado, mas a proposta que está feita é para o sistema montado, porque também é um sistema ao qual é reconhecido esse elevado valor natural. E, portanto, as medidas teriam objetivos de preservar estes elementos que estão aqui, preservar as pastagens mediterrânicas biodiversas, a regeneração florestal, porque é o grande problema, a grande necessidade do montado e da preservação do montado é esta da regeneração do coberto florestal. Sem floresta, sem árvores, não há montado. A preservação dos elementos singulares, que podem ser linhas de água com galerias ripícolas, manchas de mato ou de bosquetes, portanto, e charcos temporários mediterrâneos. Portanto, estes são os grandes elementos que permitiriam manter a paisagem do montado. E, portanto, foram selecionados já uma série de indicadores que têm a ver com estas várias questões: o solo saudável e funcional, regeneração florestal, pastagens mediterrânicas, há outro para os elementos singulares. Portanto, já está construído o sistema de indicadores que se aplica a esta paisagem em particular. Se nós formos para o montado em barrancos, serão semelhantes, mas já é outro caso, porque é outra paisagem com outras características. Portanto, este foi pensado para estas características da paisagem. E, portanto, o que é necessário? O que é necessário para um programa deste tipo? Ele corresponde, de facto, a uma mudança de paradigma em termos dos pagamentos agroambientais. A Comissão Europeia está a apostar muitíssimo nesta mudança e a defender que tem pelo menos que ser feita numa lógica experimental, pensar o que é que pode ser feito. É preciso ter esta abordagem à paisagem, pensar qual é que é o sistema de produção do qual depende uma paisagem que é valorizada. É preciso que haja uma valorização societal e, portanto, que se considere que os serviços de ecossistemas são suficientemente relevantes para que eles sejam compensados de uma forma de pagamento ao produtor. A abordagem tem que ser uma abordagem multi-ator, com a criação de conhecimento e com os vários atores envolvidos. Os indicadores têm que estar validados e os procedimentos também, portanto tem que haver um trabalho de campo e um trabalho próximo do produtor que é feito em conjunto com quem produz o conhecimento, ou seja, com o lado académico. Os resultados têm que ser monitorizados e, por outro lado, isto não faz sentido, ou será incoerente se nós tivermos estas medidas e ao mesmo tempo continuarmos a ter outro tipo de medidas que não favorecem este tipo de gestão integrada. Portanto, no fundo, o que é necessário para um programa deste tipo é também que haja outras medidas de política pública que convergem
para a preservação do sistema, ou seja, uma verdadeira integração da agricultura no seu território. E, portanto, não é só olhar para o sistema agrícola, mas também olhar para o sistema agrícola no território e quais são as políticas, quais são as formas diversas com as quais se consegue conservar este sistema. Portanto, corresponde de facto a esta abordagem da agricultura no território. A integração no território tem outras questões também, de que eu só vou falar um bocadinho, mas para nós percebermos esta questão da importância de olhar para o território quando se pensa na agricultura, a questão da utilização da água é uma das questões também que se coloca, obviamente, em termos da gestão dos sistemas silvopastoris no Alentejo. Nós temos um território agrícola e florestal com 2,6 milhões de hectares e só uma pequena parte é que é regada, só 15% da área do Alentejo é que tem regadio, ou regadio público ou pequenos regadios privados. A água é um recurso extremamente necessário para todos os tipos de sistemas. E, portanto, a distribuição da água condiciona a coesão territorial. Se apostarmos todos, se pusermos todos os ovos no cesto do regadio do Alqueva, estamos a pôr todos os ovos só numa pequena parte do território do Alentejo. Portanto, o uso eficiente da água é crítico e também a disponibilidade de água em todo o território é crítica. Portanto, para uma gestão territorial destes sistemas agro-silvopastoris, é necessário o investimento na rega para uma maior resiliência, para poder, dentro da exploração, ter recursos alimentares suficientes para que o gado, para poder ter uma produção pecuária que assegura a rentabilidade ao produtor, mas ao mesmo tempo permite, ou essa alimentação, esses recursos alimentares permitirem que o produtor não esteja tão dependente do exterior e que a pecuária não esgote tanto o sistema como faz atualmente, e é isso, esse esgotar do sistema que tem levado a esta questão da perda de renovo do montado. Portanto, pensar na gestão do montado à escala da paisagem implica olhar para as políticas que provêm da política agrícola comum, e isso está nos objetivos da política agrícola comum atualmente. As medidas baseadas pelo resultado é um instrumento, entre outros, mas implica também pensar noutros tipos de investimentos da política pública, de pensar como é que eles podem sustentar este sistema. E esta questão da distribuição da água e do apoio eventual, ou pelo menos a facilitação dos pequenos regadios, é fundamental também para a resiliência do sistema. Portanto, quando eu falo de integração de políticas públicas, que foi o que mencionei aqui no slide anterior, eu nem sempre consigo mudar os slides. A adequação de outras medidas de política para a convergência multifundos, integrar a agricultura no território, tem a ver também com esta questão de pensar quais são as condições que permitem, primeiro, definir os objetivos que temos para a paisagem, queremos ou não manter o montado, onde é que queremos manter o montado, e se queremos manter o montado e esta paisagem única, quais são as necessidades e de que forma podemos suprir essas necessidades. E esta questão do regadio é uma outra questão, vem de outra via, de outros instrumentos de política pública, mas seria extremamente necessária para assegurar a sustentabilidade do montado em todo o território e em regiões ou secções do Alentejo onde outro tipo de sistema não é viável ou não é, com o conhecimento que temos atualmente, não temos alternativas para ter um sistema que seja mais adaptado do que este sistema do montado. E, portanto, volto ao princípio, às agriculturas de Portugal, a importância do ordenamento do território na paisagem rural. Estou a terminar, para salientar alguns pontos que me parecem muito importantes para esta questão do ordenamento da paisagem rural, que é esta primeira questão de definirmos objetivos. O que é que pretendemos, de facto, para o nosso território? E se, neste caso, pretendemos manter o montado, ou se temos objetivos de manter o montado, quais são as necessidades que este sistema tem? E sabendo as necessidades, podermos identificar metas claras, o que é que conseguimos fazer num prazo X, implementar uma abordagem sistémica de integração territorial, portanto perceber que isto é um sistema e, portanto, que não podemos simplesmente distribuir apoio à produção pecuária ou apoio ao renovo das árvores sem integrar as duas, e, portanto, temos que adaptar as medidas de política e, fundamentalmente, ou muito fundamental, é esta questão de criar espaço para a experimentação e inovação. Essa é uma das bandeiras da nova PAC e desta abordagem por o pagamento por resultado e pela performance do produtor em termos ambientais, é que não é necessário que todos façam o mesmo, e alguns podem realmente conseguir ir mais além, deve haver espaço para isso, devemos avaliar ou experimentar
inovar, avaliar aquilo que é feito e poder eventualmente melhorar, replicar, mas tem que se experimentar e, portanto, não pensar em medidas, só medidas orientais que chegam a todos os produtores, mas pensar também na capacidade de medidas verticais que se aplicam a determinados territórios e monitorizar qual é que é o resultado para depois poder ver aquilo que se pode fazer. Eu acho que é tudo. Muito obrigada pela vossa atenção. Gostava muito agora de ter questões para permitir um debate que acho que é sempre o mais interessante. Muito obrigada. Professora, muito obrigado pela apresentação. Acho que enquadrou e apresentou a base da matriz. Para mim parece-me da extrema importância esta questão, sobretudo conjugando esta parte da paisagem com o ordenamento. Isto é, está um bocadinho em debate esta questão das monoculturas e dos efeitos das políticas da PAC ligadas ao investimento que têm promovido as monoculturas. E a primeira questão que eu lhe colocava é como é que isto pode ser um bocadinho harmonizado, ou seja, quando olhamos para a apresentação que fez, traz uma complexidade enorme ao sistema, do ponto de vista porque a professora tem trabalhado imenso a questão do montado, mas quando olhamos para o país tem uma multidiversidade de paisagens, ou seja, pensarmos no trabalho que é necessário fazer do ponto de vista do país, e pensando assim um bocadinho friamente, provavelmente em 10 anos não chegaríamos a dominar todo este sistema paisagístico. Pronto, e as afirmações são minhas e peço desculpa um bocado de me atravessar do ponto de vista dos anos, mas gostava que comentasse e saber a sua opinião, como é que do ponto de vista prático e público, como é que este tipo de temáticas poderiam melhorar? Sim. É uma questão que poderia demorar muito tempo aqui a discutirmos sobre isso, não é? Eu acho que parece-me que o primeiro passo é justamente desta questão de falar da importância que a escala da paisagem tem para se compreender a dimensão dos processos, não é? É porque nós não temos essa prática, não temos a prática de olhar para a paisagem. Eu estou a falar exclusivamente da paisagem rural, a paisagem ligada à agricultura, ou seja, não estou a falar de paisagens urbanas ou periurbanas, são outras questões, estou a falar da paisagem ligada à agricultura e à floresta. É o pensarmos de facto que cada mudança, ou que a paisagem é de facto mais do que o conjunto dos elementos que a compõem. Esses elementos que compõem a paisagem estão em ligação uns com os outros, não é? E, portanto, cada exploração agrícola, cada parcela, cada decisão que é tomada, ela vai influenciar a paisagem. E, portanto, é nós, em termos de país, pensarmos muito mais claramente no que é que queremos para a nossa paisagem, em vez de pensarmos só o que é que queremos em cada setor agrícola ou que tipo de cadeia de valor é que queremos melhorar, porque a cadeia de valor tem a ver realmente com o sistema alimentar e com a criação de valor e de uma atividade económica. Mas o território é aquilo que nós temos como o nosso património mais rico, mais fundamental, quer dizer, a questão do solo, ela é óbvia, a questão da água também, a importância disso, mas o território é aquilo que é nosso, que é de nós todos, e que é composto por essas várias componentes. E, portanto, eu acho que a primeira questão, por exemplo, em relação à questão que me falou, que eu optei por não abordar, porque achei que há esta questão do montado também para resolver, quer dizer, a questão não, é porque muitas vezes se pensa, ou quando se tem falado recentemente das questões das alterações da paisagem, fala-se dos sistemas intensivos e superintensivos, das monoculturas, de culturas permanentes, do olival, do amendoal, de outras, pelo menos no sul, no Alentejo fala-se disso. E é como se o montado estivesse assegurado, ou seja, o montado é uma matriz, nós temos 1 milhão de hectares de montado, temos pecuária no montado, portanto, esse sistema está assegurado, mas não está. E eu acho que é importante, ou quer dizer, eu senti que era uma oportunidade também para falar disto para um público que eu não sei bem quem é, mas é um público diverso, e perceber que mesmo este sistema que parece imutável, não é imutável, porque ele é gerido no cotidiano, através das explorações de cada um, da produção,
Portanto, ele não é imutável, mas para os outros, obviamente que se nós temos, foi feito o investimento do Alqueva, foi feito o investimento na estrutura de regadio, e é óbvio que essas áreas no qual têm acesso à água, essas áreas têm que, era expectável que mudasse o uso, expectável que se tornasse uma agricultura mais rentável, mais intensiva, seguramente. Se olharmos à escala da paisagem, o que é que está a faltar? Está a faltar uma gestão do território nessa escala da paisagem, ou seja, em termos da mudança, o que poderia ter sido feito e que pode ser feito ainda é introduzir elementos de diversificação da paisagem, ou seja, estruturas lineares, áreas de transição onde podemos ter outro uso, portanto, manter a diversidade da paisagem ou manter a fragmentação da paisagem, mesmo quando o uso, quando a ocupação agrícola se altera. Isso nós observamos isso noutros países, quer dizer, eu vivi muitos anos na Dinamarca, que é um país com uma agricultura, como julgo que todos sabem, intensiva, extremamente inovadora, e é uma agricultura que está posicionada no mercado global e que tem tendência, como todos os sistemas agrícolas, a aumentar de escala em termos de produção. Mas há estruturas que não são afectáveis, ou seja, uma septo-compartimentação ou uma galeria ripícola ao longo da linha d'água ou as sebes ao longo dos caminhos, elas têm que ser mantidas. E, portanto, há estruturas de diversificação ou uma espécie de um esqueleto de diversificação da paisagem que é mantido. Nós temos um sistema muito mais diverso que o sistema agrícola dinamarquês, onde a agricultura é sobretudo produção de cereais, teríamos muito mais oportunidade para manter essa diversidade. Portanto, o que se trata não é, e não chega em cada exploração dizer que precisa ter 5% assim, ou 5% assado. A ecologia da paisagem é um instrumento, como outros, não é? Mas é um instrumento técnico, científico, que permite prever qual é que é a diversidade, ou qual é que é a diversificação da paisagem, qual é que é o grão de fragmentação, não é? O granulado de fragmentação, que permite, por exemplo, apoiar ou suportar determinadas espécies ou biodiversidade, evitar a propagação de pragas, atrair as aves que vão contribuir para evitar a degradação de pragas. Portanto, há conhecimento já que permite fazer isso. Portanto, tratava-se de aplicar as bases de ecologia da paisagem, tem a ver com a diversidade da estrutura da paisagem, nestas paisagens mesmo de intensificação agrícola. Mas para isso é preciso ter esta abordagem paisagística ou territorial ao desenvolvimento agrícola, e essa integração não está feita ainda. Claro. Eu acho que o exemplo que nos trouxe é muito interessante, porque eu acho que nós precisamos de perceber a temática do ponto de vista prático, não é? E isto que fala da questão entre o regadio e o sequeiro, não é? O regadio em Portugal vale 20% da área, portanto, há 4/5 que tem que ser... Tem que ser geridos também, não é? Completamente diferente, e portanto há um foco muito grande na água e é legítimo, mas também é preciso um foco muito grande no sequeiro e nos respectivos ecossistemas. Avançando para a primeira questão, sente que o seu trabalho da defesa da paisagem rural é reconhecido pela sociedade portuguesa ou, pelo contrário, sente-se a lutar contra moinhos de vento? Quer dizer, essa pergunta é engraçada. Engraçado, e agradeço muito. Eu não acho que esteja a lutar contra moinhos de vento. Eu julgo que há um reconhecimento crescente da importância da perspectiva da paisagem. Julgo que quer dizer que há muito pouca gente a trabalhar nisto, ou seja, as pessoas que trabalham, há muito pouca integração daquilo que é a paisagem com o setor agrícola e florestal. As pessoas que trabalham muito em paisagem urbana e em gestão da paisagem a pequena escala de projeto, e quem trabalha sobre o setor agrícola e florestal não trabalha sobre paisagem. Portanto, acho que nós somos, as pessoas que trabalham sobre a paisagem agrícola e as transformações da paisagem agrícola, somos poucos, deveríamos ser muito mais. Eu acho que espero que seja uma área em crescimento. Não acho que esteja, quer dizer, não acho que haja o eco que eu gostaria que houvesse. Por exemplo, esta aplicação dos princípios da ecologia da paisagem à mudança do território que se observou por via do Alqueva, por exemplo, essa parece-me que seria de facto extremamente necessária, devia ter sido pensada desde o princípio, quer dizer, não é preciso muito para nós percebermos que a mudança de uma parcela e depois de outra leva a extensões enormíssimas de monocultura que são perigosas mesmo para a própria cultura, não é? E, portanto, que era necessário fazer essa gestão territorial. Portanto, eu acho que há muitíssimo a fazer, mas acho que há alguma abertura e sinto que há uma procura
destas abordagens e que nós temos essa procura. Agora gostaria que ela fosse muito mais e gostaria, sobretudo, que houvesse mais, sim, que houvesse mais pessoas a trabalhar nesta área, mesmo do ponto de vista científico, que era necessário termos mais produção de conhecimento, ou seja, que houvesse maior atração por quem vem da agronomia para as questões territoriais e quem vem da paisagem para as questões agrícolas. Obrigado. Qual a melhor estratégia política para gerir a paisagem rural, de forma a promover ordenamento que leva à sustentabilidade nas suas três componentes, ambiental, económica e social? Sim. Eu acho que a estratégia política que deveria existir, é isso que eu julgo que falta, é de facto uma integração da gestão do setor agrícola e florestal com o ordenamento do território. Quer dizer, essa integração é feita, mas é feita pontualmente, ou seja, quando se fazem, quem gera o território não tem competências sobre o setor agrícola, competências formais, administrativas, e deveria ter, ou seja, deveria haver limitações, por exemplo, à dimensão de transformação da ocupação do solo por via, por exemplo, da existência do regadio. Isso devia ser sujeito a um plano de paisagem, a um plano territorial feito pelo lado do ordenamento do território, e essa integração não está feita. E eu não digo que ela seja fácil, ela é difícil, mas há alguns países da Europa onde o setor agrícola, mesmo em termos de ministério, foi fundido ou está junto com o setor ambiental. Ou a agricultura muitas vezes também pode estar com o setor, com a cadeia alimentar, mas a agricultura com o setor ambiental parece-me que é óbvio, e a experiência que eu tenho visto em alguns países é, por exemplo, com a aplicação das agroambientais, ela é sujeita a um plano de território. E, portanto, esse plano do território, pode ser um plano de ordenamento territorial, um plano de paisagem, tem várias designações, mas é a matriz sobre a qual se vão aplicar as medidas agroambientais ou outras. Portanto, eu acho que, sobretudo, é necessário maior integração entre a administração pública destes dois lados, o lado do ordenamento do território e o lado agrícola e florestal. E compreender que isso vai beneficiar os dois, mas sobretudo beneficiar a agricultura e a floresta, porque esta questão dos serviços de ecossistemas, a questão da preservação do solo ou da prevenção do risco de incêndio, ou da prevenção das pragas, elas não interessam só à sociedade, interessam à sociedade como um todo e interessam a cada produtor em particular, ou seja, um produtor que tenha uma exploração integrado numa paisagem onde há mais diversidade, está mais protegido das pragas do que aquele que tem a sua exploração integrada numa área de monocultura. E, portanto, também acho que há aí um erro, muitas vezes, ou uma interpretação que não é a mais correta, de que os serviços de ecossistemas é a sociedade que tem que pagar. A sociedade eventualmente terá que pagar uma parte, mas eles interessam ao próprio produtor também. E, portanto, essa integração deveria ser natural, deveria ser procurada pelo setor agrícola também. Obrigado. Da sua perspectiva, por que é caótica a gestão das várias paisagens de Portugal? Não percebi, peço desculpa. Na sua perspectiva, por que é caótica a gestão das várias paisagens de Portugal? Porque não há suficientes recursos para isso, ou não se toma suficientemente a sério esta abordagem da paisagem. Eu acho que, ou não, quer dizer, eu acho que não se toma suficientemente, não tem sido tomada a sério, porque a gestão da paisagem também veio, a origem do ordenamento vem das áreas urbanas, não é? Portanto, quando nós olhamos para as áreas agrícolas, não há essa tradição. Acho que nós deveríamos valorizar mais a diversidade de paisagem que temos como um património da sociedade portuguesa, património de todos os portugueses, e levar mais a sério esta questão de que a paisagem não é imutável, a paisagem é viva, e portanto ou ela é protegida ou desaparece. Eu julgo que a maior parte dos portugueses nem tem sequer essa noção, não tem essa noção de que, quer dizer, as pessoas com quem eu contacto mais do sul de Portugal, mas sobretudo os urbanos, as pessoas de Lisboa, para eles o montado é uma paisagem que ali está, natural e que vai sempre estar. Não há a noção de que, de facto, o montado é gerido todos os dias. Não é natural, é cultural, é gerido pelo produtor. Todos os dias ele toma decisões que vão influenciar o montado. Esse conhecimento não existe. Se nós formos para a França ou em Espanha, não sei, acho que é muito semelhante connosco, mas França, que não está assim tão longe, há uma consciência pública do valor da paisagem e da fragilidade da paisagem muito maior. Então, eu acho que era importante debater mais a nossa paisagem, fazer estratégias locais para a paisagem, estratégias participadas, onde a população seja envolvida a discutir o que é que quer para a sua paisagem, o que é necessário, por exemplo, a discussão do que é necessário manter, o que é estruturante na paisagem e o que é aceitável modificar, o que é que se pode perder e o que é que não se pode perder. Essa discussão não está feita, portanto eu acho que era preciso muito mais, mas a discussão
Também acho que é importante. Eu não sei se estou a demorar muito tempo a responder a cada pergunta, depois posso não ter tempo para todas. Mas a questão é assim, é o tempo que veja como necessário. Eu só peço desculpa de interromper. Se eu percebi bem o que nos está a transmitir é que, na sua perspectiva, as paisagens correspondem a uma identidade nacional de português e de Portugal? sim, É eu acho isso? que correspondem, não correspondem, mas são uma componente importantíssima dessa nossa identidade e são uma riqueza. São uma riqueza muito, quer dizer, nós temos uma paisagem extremamente diversificada, extremamente, muito atraente, que muita gente gosta de vir visitar e nós próprios não a valorizamos o suficiente, nem percebemos que a paisagem, de facto, é uma construção do homem todos os dias. Portanto, a paisagem não é um quadro que está pintado na parede e que fica sempre igual. A paisagem muda todos os dias e muda pela ação do homem. Portanto, perceber que ou nós conseguimos apoiar e sensibilizar e apoiar aqueles que a transformam, ou a paisagem não se vai manter. Mas também o que eu ia dizer era que acho que normalmente quando se tem estes debates, é sempre muito orientado para que as políticas públicas ou a administração pública devia fazer. Eu acho que também não é só a administração pública, quer dizer, os cidadãos, como tal, podem se organizar para fazer essa reflexão, quer dizer, as associações de proteção da natureza, ou associações de desenvolvimento local, ou outro tipo de associações, organizações coletivas, podem promover o debate sobre o que é que se quer com a sua paisagem. E atualmente, por via do fundamental, também estão em curso alguns planos de gestão da paisagem e levam justamente a isso, à discussão a pequenas escalas, nas aldeias ou em freguesias, do que é que se pretende para a paisagem à escala local. E há experiências interessantíssimas disso noutros países, das pessoas tomarem noção do que é que realmente privilegiam na sua área envolvente. Isso não é para fazer um plano em que fiquem tomadas decisões de pedra e cal, mas para definir estratégias e tornar óbvio quais são os elementos que são de maior valor e quais são aqueles que podem ser alterados se não têm assim tanto valor. Acho que essa iniciativa pode ser tomada também pelos cidadãos, pela sociedade. Ótimo. Excelente proposta. Tenho aqui um defensor dela. A professora colaborado e coordenado vários projetos e estudos nacionais e europeus na área da paisagem rural, sua caracterização e avaliação, transformações, transições e gestão. Qual foi aquele em que se sentiu mais realizada? Já me senti realizada em vários. Eu sou muito otimista e gosto muito daquilo que faço, portanto, normalmente sinto-me realizada naquilo que faço. Houve um trabalho que eu fiz já há muito tempo, mas que acho que foi determinante na minha carreira, foi um estudo para o Ministério da Agricultura, já em 2006, portanto já foi há muito tempo, em que me pediram para estudar o abandono agrícola, e em que eu trouxe essa perspectiva que eu acho que dentro do Ministério ainda não se aplicava muito, de olhar para várias fontes de informação, nomeadamente as fontes cartográficas, e perceber que aquilo que muda na agricultura, há uma componente da ocupação do solo, há uma componente do setor, da atividade do setor, e depois há a componente da sociedade. E acho, não sei se foi aquele em que mais me realizei, mas foi aquele em que eu acho que foi mais, que houve uma transferência mais clara do conhecimento académico para a sociedade. Acho que esse foi importante, foi o estudo sobre o abandono para o Ministério e sobretudo pela questão da junção da perspectiva espacial com a perspectiva do setor agrícola. Este trabalho que estamos a fazer para as medidas baseadas em resultados é o oposto. Isso é um trabalho que eu acho que é muitíssimo interessante e necessário, que a Comissão Europeia valoriza, mas que tem tido, quer dizer, nós temos sempre mantido contacto com o Gabinete de Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura, mas não sabemos ainda se vai ser aplicado e acho que seria extremamente necessário. Portanto, não digo que seja uma frustração, mas quer dizer, não sei ainda se vai haver uma realização com esse projeto. Mas estas questões da ligação do que é que nós podemos trazer com o conhecimento científico para um maior reconhecimento na prática daquilo que pode ser feito, acho que é o que traz mais realização, no meu caso. Não é? E por isso é que eu comecei por falar do MED, e do MED nós temos esta perspectiva de responder a questões que se colocam na prática, porque não é só a minha perspectiva, é a perspectiva do nosso centro de investigação. Portanto, não é só investigação aplicada, mas investigação onde abordamos questões da prática e contribuímos para a sua compreensão. Esses são os que nos trazem mais realização, sem dúvida. Obrigado. Como colocar ordenamento na atividade agrícola, contribuindo para uma melhor paisagem rural? Sim. Eu acho que isso realmente só pode ser feito juntando
juntando os produtores ou pensando nas políticas, nos instrumentos de política, numa escala da paisagem e, portanto, criando uma componente das medidas, por exemplo, estas agroambientais, que são pensadas para uma paisagem, são pensadas para diversas paisagens, isso implicava um debate à escala de cada paisagem. Portanto, acho que isso seria possível, mas depois também fazer aquilo que sugeri ainda há pouco, que é à escala de uma comunidade ou à escala de uma paisagem, os vários parceiros que nela se mexem começarem a falar sobre a paisagem. E isso pode ser uma dinamização que pode ter lugar pelas câmaras municipais, mas também pode ter lugar por associações, podem ser as associações de caçadores ou as associações culturais, começarem a falar sobre a paisagem. Isso levará, julgo eu, espero eu, a uma aproximação do setor agrícola, porque pode envolver os próprios produtores numa escala local. E, sobretudo, eu acho que é muito importante, isto gostava muito, já que tenho a oportunidade de o dizer aqui, que é muito importante pensar que nós não iremos modificar todo o país de uma vez, quer dizer, fazer experiências, começar, experimentar, dinamizar uma discussão, pode não dar logo um resultado, mas dará qualquer coisa, quer dizer, eu acho que para que qualquer coisa mude nós temos é que começar, é importantíssimo começar. E começar pode ser com um piloto, pode ser mesmo sem saber para onde é que queremos ir, mas sabemos qual é que é a direção. É importante percebermos mais da dimensão da paisagem, então vamos discutir sobre isto. Quer dizer, não estar à espera de ter uma oportunidade de fazer qualquer coisa que vai mudar em todo o país, porque isso será demasiado complexo e moroso. É importante começar a fazer qualquer coisa, lançar a primeira pedra. Ótimo. O desenvolvimento rural pode alterar a dinâmica de transformação da paisagem? Se a resposta for positiva, qual a melhor estratégia a colocar no desenvolvimento rural para produzir uma paisagem rural de qualidade? Sim. Quer dizer, eu acho que sem dúvida que pode, não é? O desenvolvimento rural terá a ver com o desenvolvimento de atividades económicas, atratividade para populações, a criação de redes, portanto, uma coerência ou coesão social maior. Esses serão os indicadores, desculpa, serão os indicadores que vão levar a maior desenvolvimento territorial, ao maior desenvolvimento do território. E, portanto, eu acho que por essa via, se nós tivermos mais atividades, podemos ter problemas em termos de paisagem, mas também podemos criar uma dinâmica que pode ser positiva. Eu acho que o que é muito importante, e agora estou a pensar em particular na questão da atratividade de novos residentes e da atratividade de novas áreas, novas atividades. É muito importante para quem chega que haja interlocutores no território que lhes falem da paisagem, interlocutores que se preocupem com a paisagem. E, portanto, muitas vezes quem vem são pessoas que têm já uma consciência do valor da paisagem superior ou mais uma consciência mais acordada do que aqueles que estão no território, mas também por via das suas ações podem vir prejudicar a paisagem. Portanto, o que eu acho que é muito importante é que haja interlocutores em todo o território que se preocupem com a questão da paisagem e que com as dinâmicas de desenvolvimento as vão integrando. Portanto, onde há maior dinâmica de desenvolvimento, que haja sempre estes interlocutores locais que falam da paisagem, que chamam a atenção para as questões da paisagem. Acho que isso é muito importante. E também parece-me que por via do desenvolvimento podem vir realmente as outras pessoas que vêm de novo, que se vêm instalar no espaço rural, que valorizam o espaço rural pelas suas qualidades, nomeadamente paisagem, e portanto que são mais, salvaguardam mais os seus valores ou se preocupam. E isso pode ser positivo. Pode ser positivo para quem está, saber que há outras vozes e que há realmente uma valorização exterior dos valores que eles tinham no seu território. Como caracteriza as paisagens rurais de Portugal? As diferenças substanciais entre elas podem ser utilizados como fator de desenvolvimento? Sim, sem dúvida. Quer dizer, a paisagem de Portugal, em relação a outros países da Europa, que são os que eu conheço melhor, é uma paisagem extremamente diversificada, extremamente rica, extremamente diversa. E isso é sem dúvida uma riqueza. Portanto, se nós conseguíssemos valorizar, já valorizamos, e o setor do turismo já valoriza isso, e portanto isso traz algum desenvolvimento. Mas é preciso valorizar do princípio ao fim, não sei, é preciso valorizar e preservar, não basta só valorizar e trazer atividades turísticas, é preciso valorizar e perceber como é que se gera para manter essa qualidade. Portanto, eu acho que sim, sem dúvida, acho que a nossa paisagem é uma riqueza imensa, mas acho que aquilo que eu já disse não é um quadro estático, é uma paisagem dinâmica e, portanto, valorizar
tem que implicar também gerir, proteger. Qual a melhor estratégia para colocar mosaicos multifuncionais na paisagem? Sim, eu acho que a melhor estratégia para os mosaicos multifuncionais é valorizar os produtos desses mosaicos multifuncionais. Ou seja, se nós queremos manter a agricultura, aí o consumidor tem um papel importante, e aí as cadeias de valor de proximidade, por exemplo, as cadeias alimentares de proximidade têm uma importância grande. Ou seja, mesmo em áreas de agricultura mais de maior escala e mais virada para o mercado, se houver uma procura pelos cidadãos, uma procura pela sociedade e uma valorização económica de produtos da pequena agricultura, da agricultura de mosaico, ela tenderá a manter-se, mas é preciso que o consumidor se responsabilize também no seu papel ativo nessa preservação, ou seja, a criação de cadeias curtas de consumo, ou seja, do produtor ao consumidor, e de valorização do produto local por um preço mais elevado, são muito importantes. Os consumidores aí têm um papel importante nessa questão do produto diversificado que vem, ou o produto local que vem dessa paisagem de mosaico. Acho que aí há um papel muito importante. Nós aqui, já agora eu gostava só de dizer, nós aqui no Alentejo temos uma iniciativa em curso que é do quilómetro zero do Alentejo, que é da promoção de produtos, portanto o consumo de produtos que são produzidos na região a menos de 50 km do local onde eles são consumidos. Ou seja, quilómetro zero tem a ver com produtos que não se deslocaram, portanto não têm pegada ecológica nem no transporte, nem na conservação, ou muito menos na conservação. E o quilómetro zero é uma designação, um conceito que vem de Itália e de França, que nasceu ligado ao slow food, mas agora já não tem necessariamente a ver com o slow food, mas tem a ver com a produção local. Se o consumidor procurar esse produto, está a ajudar um produtor local. A ajudar um produtor local está a ajudar a manutenção da diversidade de produções, de pequenas produções de pequena escala, que não têm muita dificuldade em posicionar-se no mercado global, por via da questão da escala, mas que se tiverem um mercado local, conseguem manter-se. Portanto, aí não, pode ser o quilómetro zero, pode ser outra coisa. O quilómetro zero é um nome, é uma iniciativa que nós promovemos aqui. Mas seria importante que houvesse outras no país para ajudarem a manter essa diversidade de mosaico. Não, está a começar. Eu acho que em poucos anos que vamos ver alguns resultados. Esperemos que sim. Na sua opinião, quais as condições a reunir para que as áreas integradas de gestão da paisagem sejam um sucesso? Ou perguntando de uma maneira mais direta, esta intervenção artificial, rápida e de fora para dentro, provocado pela rápida e urgente intervenção dos fundos financeiros do PRR, não correrá o risco de uma vez mais se atirar dinheiro para cima dos problemas, porque haverá o risco da mudança não persistir no tempo? Eu acho que há sempre riscos, não é? Mas é uma abordagem diferente, e é uma abordagem, algumas daquelas que eu tenho ouvido falar são destes planos de gestão integrada, envolvem de facto vários parceiros numa paisagem à escala local e envolvem-nos numa discussão do que é que nós queremos para a nossa paisagem. E só isso já é uma mudança em relação àquilo que nós fazemos normalmente, ou que é feito normalmente, quer dizer, a discussão entre vários parceiros, sejam os produtores agrícolas, os florestais, os habitantes, os agentes de outras atividades económicas, sobre o que é que queremos para a nossa paisagem, onde é que queremos estar daqui a 10 anos, o que é que queremos preservar e o que é que queremos mudar, isso normalmente não é feito. Portanto, só essa dinamização do diálogo e da definição de uma estratégia que parte de baixo, é verdade que depois, se não houver financiamento continuado, pode haver problemas e há sempre riscos, mas eu parece-me que é uma iniciativa que deveria ser aproveitada ou tirar ensinamentos desse debate e perceber que também algumas vão correr melhor do que outras. Quais as correm melhor, porquê? Qual foi o fator que diferenciou e que criou melhores experiências? Eu acho que é uma oportunidade, acho que não corremos alguns riscos, mas corremos sempre riscos quando mudamos formas de atuar, portanto, sobretudo eu vejo-os como positivos, pela questão da localidade, de ser à escala local. A ausência de utilização racional de recursos em função de determinados objetivos a atingir na paisagem rural pode levar a algum resultado interessante? A ausência dos recursos?
A ausência de utilização racional, eu presumo que seja não fazer nada. Sim, sim, sim. Ok. Se, Sim, sem produção, se não tivermos produção ou se não sim, tivermos. sim, 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 sim. Pode, quer dizer, na Europa em geral, eu fiz o meu doutoramento na Dinamarca e em alguns países do centro da Europa fala-se muito desta questão do rewilding, não é? De voltar à natureza, de abandonar áreas para a natureza recuperar, e acho que isso pode ter efeitos interessantes. O que nós temos é, pelo menos no sul, e eu julgo que no norte também, esta diversidade de paisagens que nós temos em Portugal, ela é construída pelo homem, tem um efeito, um papel muito importante da ação humana. Portanto, se nós abandonarmos, em muitos casos vamos perder diversidade e não vamos ganhar. Agora, não quer dizer que para fazer um mosaico, para termos de facto um mosaico, poderíamos ter áreas, de facto, que se deixassem sem uso. Portanto, eu acho que trata-se mais de pensar num mosaico diversificado do que em pensar em abandonar ou não utilizar grandes áreas. Mas algumas áreas ficarem sem uso, isso seguramente pode ser interessante e também pode ser necessário. Há áreas que estão demasiado empobrecidas, pode ser a única solução e vai ter outros benefícios que as áreas que estão intervencionadas não têm. Portanto, parece-me que o que se trata sobretudo é de pensar na estratégia de diversificação e não de pensar em grandes extensões onde se faz o mesmo. Como caracteriza a multifuncionalidade da paisagem? Qual a melhor forma de casar a multifuncionalidade da paisagem com as ajudas financeiras públicas destinadas ao desenvolvimento rural? Eu, como caracterizo a multifuncionalidade da paisagem, caracterizo como sendo, de facto, a junção ou a conjugação de várias funções no mesmo espaço. Acho que uma paisagem multifuncional é uma paisagem que assegura valores de produção, mas também assegura outras funções, como a questão da diversidade, da biodiversidade, a questão da qualidade da paisagem, da preservação dos recursos. Portanto, essa é uma paisagem multifuncional. Os fundos para o desenvolvimento rural são estes que incluem também as agroambientais, incluem outras, mas eu acho que a principal preocupação deveria ser, de facto, em integrar as várias atividades que são financiadas num modelo que seja um modelo paisagístico, ou seja, pensar na paisagem o que é possível fazer e o que é que não é possível fazer, ou seja, se houver pedidos de intervenção ou projetos de desenvolvimento do espaço rural que sejam totalmente adequados da área de paisagem onde estão previstos, não deveriam ser permitidos. Portanto, haver um crivo, uma espécie de um crivo de paisagem para as intervenções a serem criadas. Mas é sobretudo, eu julgo que é a introdução de uma cultura de paisagem na discussão sobre os Objetivos de Desenvolvimento Rural, que nós não temos muito mais uma cultura mais por setor e vertical, de criação de emprego, criação de atividade económica, mas sem adequar ao território ou ao contexto paisagístico na qual a atividade se desenvolve. Próxima questão, pergunta: qual a interação entre a arquitetura e as culturas agro-silvopastoris na composição de paisagem rural? Entre arquitetura ou arquitetura da paisagem? Não sei se é outra. Pode ser a arquitetura da paisagem ou pode ser a mesma questão da construção, ou seja, das construções rurais. Sim, sim. E a Quer dizer, tem a dupla, portanto, não está tem a explícito. dupla, sim. A arquitetura, quer dizer, a arquitetura eu acho que nos sistemas silvopastoris do Alentejo, a construção, as construções agrícolas e as infraestruturas agrícolas fazem parte integrante, não é? Quer dizer, e elas não são muitas, são muito concentradas e, portanto, o território silvopastoril é um território muito pouco construído e a sua qualidade tem a ver com isso também. Para quem vem de outros pontos da Europa, é sempre um dos aspectos mais valorizados, é essa baixa densidade de ocupação humana e sempre a presença do homem, mas com baixa densidade. E a concentração dos edifícios, e portanto temos poucos edifícios, é um deles. Portanto, eu acho que há seguramente há capacidade ou espaço para inovação, mas também eventualmente um espaço necessário de preservação de uma arquitetura que é a arquitetura tradicional e que de facto beneficia a paisagem agro-silvopastoril. Mas sobretudo eu penso que o que é importante é manter a concentração do construído, porque isso é uma das características intrínsecas da paisagem do Alentejo, é que não temos construções dispersas na paisagem, mas sim concentradas e portanto a paisagem torna-se mais contemplativa, mais
mais sossegada, não é? Menos intervenção visível do homem, por isso as pessoas associam a paisagem natural e isso é um dos encantos, apesar dela não ser natural, é um dos encantos da paisagem do Alentejo. Gostaria de saber se há apoio das entidades públicas, universidade ou entidades governamentais para apoio da inovação, experimentação e monitorização, para acompanhamento e aferir entre objetivos, resultados e adaptações ao longo do percurso. Gostaria de saber o que há. É isso que se passa. Se há apoios públicos. Sim. Para a inovação, experimentação e monitorização. E depois também acompanhamento. São todas as áreas, não é? Há apoios para várias dessas coisas, mas não muitos. O que está previsto e que haverá, quer dizer, não a nível nacional, menos a nível nacional, a nível europeu estão previstas a criação de laboratórios, eu não falei disso, mas está previsto no próximo neste quadro comunitário de apoio, a criação de laboratórios vivos e na realidade o objetivo é isso, laboratórios vivos serão conjuntos de explorações agrícolas, onde nomeadamente na questão dos solos e na questão de práticas mais agroecológicas para a agricultura, criação de laboratórios vivos que sejam conjuntos de explorações, que trabalham em conjunto, onde se desenvolve investigação em conjunto com a sociedade, portanto em conjunto com os produtores, mas com outros atores da sociedade que possam estar interessados, e se vai monitorizando os resultados. E esses deveriam ser também espaços de experimentação, portanto poder experimentar formas de produção diferentes, ou de gestão de um habitat diferente, ou de gestão de um sistema agrícola diferente, e a sua monitorização, e depois esses poderem ser, se os modelos se verificarem como modelos que realmente contribuem para a sustentabilidade do setor e do território, eles poderem ser disseminados e poderem ser espalhados. Portanto, nós não temos não temos uma cultura da inovação muito disseminada, nem temos essa aprendizagem na escola, por exemplo, o empreendedorismo, a inovação, e também não temos realmente há políticas públicas para isso, mas não é aquilo que é mais disseminado. Mas esta questão dos laboratórios vivos, Living Labs, vai-se ouvir falar mais disto em breve, e têm justamente essa intenção, e Portugal vai poder implementar até com apoios diretos da Comissão Europeia, e portanto será importante pensarmos nisso como o espaço de oportunidade para essa exploração, para essa atividade mais exploratória, não só de produtores, mas de produtores em conjunto com outros atores da sociedade civil e os investigadores. Portanto, vai haver. Como é que o aumento do encabeçamento tem um efeito tão negativo na longevidade do montado? Sim, essa é uma pergunta mais fácil, porque é aquilo que eu conheço mais. O aumento do encabeçamento não é, como eu disse também, não é necessariamente prejudicial, mas tem tendência a ser, porque se o montado se for numa área de montado com solos muito ricos, solos muito bem preservados ou com boa qualidade, que tenham uma pastagem muito produtiva, provavelmente ela esse montado suporta uma densidade maior. Se o renovo for protegido, o renovo das árvores for protegido, consegue-se que se mantenham a renovação das árvores, mesmo com cargas pecuárias grandes. Mas esse não é o comum dos casos. O comum dos casos são montados com solos pobres, com vários tipos de problemas e, portanto, com pouca produtividade da pastagem. Quando se põe maior densidade de pastoreio, o gado vai comer a pastagem, vai comer tudo aquilo que encontra, porque a pastagem é pobre, mesmo dando suplemento, eles ou por pisoteio, e sobretudo se puser sem proteger as árvores, por pisoteio e também por comerem as folhas das árvores jovens, eles não permitem que as árvores se renovem, portanto não permitem o crescimento das pequenas árvores que aparecem por queda das bolotas. E depois o que acontece é um processo, uma espécie de bola de neve, não é? Se não há regeneração durante alguns anos, já ficamos só com as árvores adultas. Quando as árvores adultas começam a entrar em decadência, e sobretudo no caso dos sobreiros, como eles têm a perda de estabilidade que acontece regularmente por ser retirada a cortiça, a árvore fica mais frágil e, portanto, elas morrem mais rápido do que as azinheiras podem morrer. E, portanto, depois há pragas e doenças, há essas várias questões, mas quer dizer, quando morrem as árvores jovens, se não houver árvores já com algum porte, com a altura de um homem ou maior, que sejam jovens árvores que vão substituir aquelas,
se perde, se desaparece a grande, as mais pequenas vão ter mesmo dificuldade em sobreviver. Portanto, é um processo progressivo que impossibilita, o pastoreio impossibilita o renovo das pequenas árvores, se impossibilita as pequenas árvores, quando as velhas entram em decadência não existem novas, e se não existem novas já não vão ter condições também para existir, mesmo que se retire o gado, porque já não existe, o ecossistema já não tem a mesma capacidade de apoiar as pequenas árvores. Portanto, é um processo progressivo, é um processo que é difícil de avaliar a olho nu, os proprietários conhecem-no bem, e que só é possível manter renovo e elevada densidade de pastoreio se tiver um solo muito produtivo, portanto o solo em muito bom estado, e se proteger fisicamente as pequenas árvores, ou se retirando os animais durante um período considerável, ou protegendo as pequenas árvores com proteções específicas para o renovo. E há vários modelos de proteção. Está sem som. Obrigado. Como vê a transformação da paisagem no Alentejo? A paisagem no Alentejo no futuro? E de que forma a produção intensiva pode também ser uma ameaça ao montado? Sim. Não será urgente intervir? Eu acho que políticas europeias de desincentivo às monoculturas? Sim, eu acho que é urgentíssimo intervir. E acho que, quer dizer, de qualquer maneira, a agricultura de regadio é só, como nós já dissemos, não é uma percentagem do território, não é todo o território. A questão é que todas as atenções, em termos de investimento público, em termos de atenção do setor, se têm concentrado muito nesse tipo de transformação, porque ela tem um potencial de desenvolvimento económico também associado, no qual se apostou e se acredita que pode ser benéfico. Mas seria muito importante olhar para o resto do território, e olhar para as questões de sustentabilidade do resto do território, mas também, sobretudo, seria muito importante que nós sabemos que a paisagem está sempre em mudança e que novos sistemas de produção implicam novas paisagens. E isso aconteceu sempre ao longo do tempo, a paisagem é dinâmica, a paisagem muda. Mas se queremos preservar uma determinada qualidade, temos que trabalhar para isso. E, portanto, a qualidade da paisagem não se mantém se não houver esse objetivo. Por isso é que eu falei no fim da minha apresentação de objetivos claros e de metas. Queremos manter a diversidade da paisagem ou não? Queremos manter 1 milhão de hectares de montado, ou 800 mil hectares de montado, ou 500 mil hectares de montado? O que é que queremos? Quer dizer, e se quisermos manter 1 milhão, então o que é que temos que fazer para recuperar aquilo que temos perdido nos últimos anos? Em relação à agricultura intensiva, parece-me que o objetivo, ou esta intensiva mais monocultura, o objetivo principal deve ser qual é que é a qualidade mínima de paisagem que nós queremos, e, portanto, qual é a diversidade de elementos de paisagem que têm que ser instalados. Quer dizer, podemos instalar parcelas de monocultura, mas depois ter parcelas na envolvente, criar um contexto de diversificação e manter as galerias ripícolas ao longo das linhas de água, manter linhas de outra vegetação diferenciada ao longo dos caminhos e ao longo das estradas. Esse tipo de intervenção é possível fazer ainda e seria muito benéfico em termos da paisagem do futuro do Alentejo. Obrigado. Estão a assegurar a adaptação das metodologias que têm desenvolvido na análise e gestão da paisagem do montado para outro tipo de ocupação agrícola e florestal do território? Sim, quer dizer, os tipos de metodologias, nós o que temos tentado sempre, ou como eu comecei também quando fiz o meu doutoramento e tudo, é esta análise espacial, das dinâmicas espaciais, e ela pode ser aplicada a outras áreas, e nomeadamente, por exemplo, as áreas de floresta do centro do país e a questão do risco de incêndio tem sido também objeto de análises espaciais que têm esse contributo, não é? De prever os fenómenos à escala espacial, a uma escala superior à escala da parcela, e de poder também fazer propostas para uma maior sustentabilidade do sistema. E acho que aqui, no caso da sustentabilidade, eu acho que é o que tem que ser feito, quer dizer, a nossa abordagem, esta abordagem mais espacial, e podemos aplicá-la a qualquer tipo de sistema, para além do montado, não é? Aliás, quando a aplicamos ao montado, nunca é só ao montado, porque o montado é uma matriz, mas é num mosaico com áreas abertas, com outro tipo de culturas, com áreas de olival, tradicionalmente era, não é? E agora também com estas áreas de agricultura intensiva. O próximo é um comentário. Obrigado pela sua leitura da paisagem rural e sua paixão por defender a paisagem de uma maneira técnica, mas também poética, como é a paisagem com as suas diversas dimensões.
Escrevo-lhe desde Ponta Barca. Passando para Obrigada. o seguinte: como conciliar a gestão adequada da paisagem com o princípio assumido pelo cidadão proprietário de que tem o direito de implantar uma construção no seu imóvel, mesmo que para tal tenha de forçar a legislação ou de o fazer clandestinamente? Hum. Pois, esse é um problema, de facto, mas é já uma própria pergunta já inclui a resposta, não é? Se ele está a fazer clandestinamente, não deveria fazer. Claro. Há sempre quem acha que tem direitos que são superiores ao bem comum. Eu acho que, sobretudo, é esta questão de nós percebermos também, mas eu também julgo que aqui há esta falha, de facto, de discussão sobre a importância da contribuição de cada um para a preservação da qualidade do bem comum. Este bem comum ou coletivo, ele não se mantém só por si, ele tem que ser gerido com a contribuição de nós todos, e nós temos isso pouco. Deveríamos fazer muito mais discussões sobre esta questão da contribuição de cada, ou responsabilidade de cada, na manutenção da qualidade do território, da paisagem. O que melhorar ao nível da legislação, aplicação e fiscalização, quer na Reserva Agrícola Nacional, quer na Reserva Ecológica Nacional, para acautelar a multifuncionalidade da paisagem? Hum. Quer dizer, eu acho que são perguntas complexas que me fazem. Eu acho que a questão não é bem a questão da legislação. Eu acho que a questão que nós temos, as questões principais são mais a questão do que é que se faz na prática, não é? Eu acho que a legislação, nós temos vários instrumentos de legislação e que são suportes, de facto, uma gestão integrada da paisagem, mas era muito, em alguns casos, algumas decisões que são tomadas por via da classificação em área de terreno ou área de terreno, os proprietários têm dificuldade em entender, mas era preciso muito mais, era de facto um envolvimento dos cidadãos ou de quem vive em determinadas áreas na discussão daquilo que é aceitável ou não aceitável. Não digo em cada caso, mas ter estratégias para a paisagem que fossem pensadas à escala local seria muito, muito importante, e parece muito mais importante do que estar a pensar sempre o que é que se pode fazer em termos de legislação. Nós precisávamos ter muito mais recursos na administração em termos locais ou regionais preocupados com a questão da paisagem, promovessem de facto um debate ou a construção de estratégias envolvendo os vários interessados. E aí provavelmente já a legislação seria suficiente, seria mais uma questão de consciencialização ou de definição de linhas orientadoras para a gestão da paisagem. Parece-me que isso é mais importante do que propriamente mudar a legislação. Nós temos muita legislação virada para o ordenamento do território, muitos tipos de planos, muitas figuras de plano diferentes, e não é por isso que conseguimos manter, também ajuda, obviamente, mas em termos das mudanças da agricultura, seria importante ter mais debate à escala local sobre o que é que queremos ou o que é importante preservar para a nossa paisagem. Professor, eu acho que estamos no fim do nosso tempo, faltam 2 minutos para terminarmos o tempo que tínhamos combinado entre nós e também com o público participante. Sim. Eu pedi-lhe uma síntese final entre a apresentação e as perguntas, o que é que nos quer deixar como notas finais para a memória futura? Sim, eu gostei muito das perguntas, acho que é muito interessante e fico muito contente de ver tantas pessoas interessadas nesta questão da paisagem, portanto agradeço muito aos participantes sobre as perguntas que me colocaram, outras perguntas que eventualmente quisessem colocar. O que eu gostaria sobretudo de deixar é esta questão de que cada um tem uma cota parte de responsabilidade, quer dizer, e que nós não é a administração pública que vai resolver tudo, nem quando se resolve, não se resolve tudo à escala nacional. Portanto, eu acho que é muito importante, à escala local, nós envolvermos numa discussão mais ativa sobre o que é que queremos com a nossa paisagem, quais são os valores intrínsecos à nossa paisagem, porque é que eles são valores, não é? Quem é que os valoriza, porquê? E o que é necessário realmente preservarmos para nos conseguirmos sentir bem com a paisagem que nos envolve. E acho que se conseguíssemos fazer esse debate, que realmente se faz em muitos outros países, e mesmo, eu não estou a dizer que conseguíssemos fazer esse debate no país todo, mas se alguns de nós quiséssemos começar esse debate e fazê-lo a uma escala do seu território, da sua paisagem, já seria um passo em frente muito grande. Quer dizer, eu acho que é importante haver essa consciencialização de que a paisagem deveria ser objeto de discussão e que pode haver vários tipos de entidades mais privadas e locais que podem iniciar esse debate e que isso seguramente irá informar, de alguma forma,
as decisões no futuro. É preciso começarmos e não estarmos à espera que nos venham dizer como fazer, mas começarmos a fazer. Há muitos exemplos onde se pode buscar inspiração na internet ou noutros. Professora, muito obrigado. Para mim foi uma hora e meia em que aprendi imenso sobre um tema que a mim me é caro e também à Espaço Visual. Também nós encerramos com esta conferência também os eventos da comemoração do 28º aniversário da empresa e fazemos com um contributo para o bem público, ou seja, começamos por falar das políticas públicas e dos apoios ao nível do PRR e da PAC, depois também a questão política da agricultura, ou seja, dar-lhe centralidade, depois a parte do desenvolvimento rural, por último as florestas e terminamos aqui com o ordenamento da paisagem que nos parece central e de interesse público. Agradeço também aos participantes. Peço desculpa de não podermos responder a todas as questões colocadas. Portanto, ficaram cerca de 10 por responder, mas fomos respondendo por ordem de entrada e, portanto, as minhas desculpas, mas todos nós temos de cumprir com algum rigor o tempo que nos disponibilizamos para este efeito, portanto, dentro daquilo também que é a nossa maneira de estar, com rigor e disciplina. Portanto, encerramos por aqui. Muito obrigado, professora, muito obrigado. Obrigada a todos. Uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Bom dia, com licença. Obrigada.